Olá, pessoal. Bem-vindo ao podcast São Paulo. Eu sou Alex Jatobá, o seu anfitrião. Cara, bem-vindo a mais um quadro importante. Na verdade, é um programa importante, né? Toda terça-feira nós estaremos aqui falando com vocês, com um especialista, o hipnólogo Felipe. Felipe, se apresenta, cara. Acho que nada Bom, melhor. Alex, obrigado pelo convite mais uma vez. Meu nome é Felipe Gonzalez. Pessoal, esse é o segundo episódio já do programa chamado Metrópole da Mente. Metrópole da mente, Metrópole cara. da Mente. Profundo. E é um programa que a gente fez já a primeira edição. Se você não conferiu, você pode conferir também. E hoje a gente vai falar sobre dependência emocional, né, Alex? Dependência emocional, todos. Parece que isso aumentou muito, né, meu? Aumentou. Essa carência. O que acontece? Aumentou demais. Alex, eu falo que dependência emocional é quando o outro vira o centro da sua vida, né? Então, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho minhas redes sociais e tal, e a bola da vez é essa, dependência emocional. Então, muita gente me liga falando, puxa, eu tenho dependência, o que eu faço? Né? E a gente não sabe identificar o que é, Alex, né? Dependência emocional. O problema da dependência, qual que é? Quando você perde a sua identidade, quando você perde a autoestima e quando você perde o sentido da tua vida e o outro fica mais importante do que você. Sabe como é que é? Por que nós colocamos o outro como o mais importante? Por que Então, nós dependemos afetivamente de legal. alguém tanto? Alex, essa é uma pergunta boa, cara. E o seguinte, às vezes a gente pensa assim, putz, dependência emocional é só do meu namorado, ou da minha namorada, ou da minha esposa, etc. A gente acha que a dependência emocional é só com o parceiro ou com a parceira. O problema, Alex, que não é esse também. Às vezes a gente tem dependência emocional de um pai, dependência emocional de uma mãe, dependência emocional do que o seu filho ou sua filha acham. E uma coisa bizarra aqui, dependência emocional do trabalho também. Então eu preciso daquele apoio, saca? Eu preciso daquele outro. Não dá, eu preciso viver assim. Aquela coisa que virou música já, como é que é? Tampa de panela, ou sertanejo fala metade, como é que é? A coisa do Fábio Júnior, a metade da laranja, etc. Uhum. E muita música sertaneja que parece que a gente precisa do outro. E as músicas sertanejas batem bastante nesse tema. Batem. Então assim, eu só existo pelo outro. Se o outro não existir da minha vida, não existir mais na minha vida, eu paro de existir. Que tal? Interessante, né? Que interessante. Pessoal, bem-vindo ao podcast São Paulo. Hoje, para minha querida São Paulo, esse programa incrível que vem para ajudar muita gente, para salvar, acredito que para salvar muitas vidas, para libertar a gente de algumas amarras. Então, é muito importante o seu projeto, muito importante para nós, do podcast São Paulo, para nossa querida São Paulo. Então, bem-vindo. Obrigado, Alex. Vamos embora, Obrigado. cara. Explica para o pessoal qual a importância desse projeto também. Legal. Então, turma, para a gente explicar um pouco mais sobre o projeto e sobre o tema de dependência hoje, o primeiro episódio foi sobre foco. Se você não assistiu, você pode assistir também. Vai aqui no canal do Metrópole da Mente, o canal aqui do Alex, para você assistir. É um projeto em que tem um objetivo de ajudar você a entender questões mentais, emocionais e de hábito, de autoestima, sobre a vida, né? É um objetivo de trazer para você ideias práticas para você viver uma vida saudável e em paz. Né? Então, a ideia é essa. Né? A gente não vai falar para você tomar remédio ou não tomar, a gente não é psiquiatra, a ideia não é essa. Eu sou hipnoterapeuta, hipnólogo, mas a ideia é te ajudar com temas práticos para isso, né, Alex? Ajudar as pessoas nisso. E trazendo para a prática, Alex, quando as pessoas falam, puxa, dependência emocional, de onde ela vem? Né? A dependência emocional vem do passado, a dependência emocional vem de onde? E, Alex, a resposta é que vem do passado. Né? Hoje a gente vê umas loucuras na internet, não sei se você tem acompanhado isso, a mulher vai lá e o cara se separa dela, ela vai lá e risca o carro do cara e vice-versa. Saiu um outro dia que ele foi lá, de raiva que ela terminou com ele matou o cachorro da mulher. Saiu ontem isso. Não, o povo tá muito diferente, muito agressivo. E qual que é o ponto, Alex? O ponto é que a história é mais antiga. A história começa na infância. Né? A história não começa hoje, com a idade que você tem hoje, a história começa antes. Será que ele que matou lá o cachorro da mulher, a mulher que foi lá e riscou o capô do carro do cara, botou uma pedra, jogou uma pedra, não importava o que ele tinha, tem um comportamento que vem de antes. E será que isso resolveu, né? Isso não resolve. Então. Eu vi uma foto outro dia muito boa no Insta, um prato quebrado, todo remendado. E aí fala assim, é isso que acontece quando você vai lá e pede desculpas depois. Ou seja, não colou de volta.
Não voltou a Não ser o que adianta era. ser o que era. Então tá remendado, tá colado com durex, com super bonder, sei lá o que, mas o prato continua quebrado. E Alex, a dependência emocional é assim. Então, por exemplo, uma criança que num lar teve um lar complexo vai prejudicar no futuro. Uma criança que de pequenininha foi criada para agradar o outro. Sabe aquela coisa? Bate palminha que a mamãe gosta. Ah, nossa, olha só, já tá andando sozinho. Ou o papai diz, olha só que legal, ele já tá brincando com os carrinhos, papai gosta disso. Então, depende desse modelo, como é que você cresceu com isso, né? Aí eu cresci nisso, eu preciso ser aprovado, eu preciso fazer bonito para ser aprovado, sabe como é que é? Uhum. Eu preciso fazer bonito para ser aprovado, eu preciso fazer isso para ganhar aplauso. Então, esse é um jeito. E imagina como essa criança vai crescer, né, Alex? Parece que é o mais eu preciso desse elogio. Eu preciso desse elogio. Ou o oposto. Então, a gente tem um caminho de vamos bater palminha, que legal, que bonito, puxa. E tá sempre o papai e a mamãe apoiando, talvez seja um apoio falso, validando, né, aquela criança e ela fica à mercê daquilo. Outra coisa é o oposto também. Talvez essa criança nem receba essa validação que pode ser falsa. Talvez essa criança não receba nada, Alex, de amor e de carinho. Talvez essa criança fique sempre indo pegar, eu quero amor, eu quero carinho, e não vem. Saca como é que é? E ela faz assim, ela se estica, não vem, não tem do pai, não tem da mãe, ou tem de um dos dois. Uhum. Imagina como é que vai crescer. Imagina como é que vai crescer, né, Alex? Uma criança também que não teve validação. Faz sentido? Quais os traumas que leva depois ao adulto? Ao adulto. Boa pergunta, Alex. Então, assim, isso que você falou dos traumas que podem levar para a vida adulta é... Lá na frente, a pessoa pode desenvolver algumas feridas emocionais. Pode desenvolver a ferida de rejeição, de abandono, de humilhação, de traição e injustiça. Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. São as 5 feridas emocionais. Ó, ficou bom pro corte, hein? Ficou. Então, são essas 5 feridas emocionais. Então, o que acontece, Alex? Aí a pessoa vive uma repetição. Às vezes a pessoa chega pra mim e você vai gostar dessa. Ah, eu tenho dedo podre. Já ouviu essa história? Tem dedo podre pra parceiro, pra parceira, etc. Putz, eu só escolho canalha, eu só escolho traste. Né? Eu só escolho gente... Ou se não, eu só escolho canalha, eu só escolho gente indisponível. Né? O pessoal me procura, homem, mulher, fala, tem dedo podre, o que é isso? E, Alex, não é que é dedo podre. É que você escolhe o padrão que você conhece. É meio pesado falar isso, mas tipo, se você na infância viveu um padrão de injustiça, se você viveu um padrão de humilhação, de rejeição, é o que você conhece. Faz sentido, Alex, né? Você conhece. Quando você chegar de adulto, são as suas lentes estão sujas. De adulto, você vai querer viver o mesmo padrão da infância. Mas, Felipe, é ruim o padrão da infância. Pode falar palavrão? É uma merda o padrão da infância. Mas sabe aquela coisa, Alex, tá ruim, mas tá bom? Então você atrai o que você conhece. E para quebrar esse elo, né? Pois é, e para quebrar esse elo? Então você atrai o que você conhece. Acho que quebrar e tratar seria? Quebrar e Como seria? tratar. Se você me perguntou, né, Alex, como é que é no futuro, né? Como é que isso chega no futuro, né? Se você teve, se o seu pai te rejeitava na infância, você vai atrair, você vai trazer para você uma pessoa que te rejeita também. E você fica nesse ciclo. Eu vou rejeitar também? Você vai viver nisso também. Você vai ser rejeitado e você vai rejeitar. Pega. Tá tudo dentro da mente, né? Lembra que a gente falou no primeiro episódio sobre a mente, sobre o subconsciente, né? Vai rejeitar também. E aí a pessoa não consegue sair. A pessoa se amarra num ciclo de autocobrança. A pessoa rejeita os outros, é rejeitada e o pior, né, Alex? Se rejeita. Tem lógica? Nossa, muito. E a libertação? Como Conhece acontece? muita gente presa nisso? Ah, demais. Talvez eu seja um pouco. Todo mundo é, né? Acho que sim. Todo E todo mundo fala, acho que isso que eu falo. Talvez eu tenha um pouco disso. Então, Alex, você falou como é que se livra, né? Então, anotei aqui, a minha cola aqui é... Como é que você identifica se você tem dependência emocional? Todo mundo tem um pouco, né? Ah, não tem. Mentira, todo mundo tem. 1, 2, 3, 5 sinais se você tem dependência emocional. Medo intenso de rejeição ou abandono. Todo mundo tem. Mas tem os graus, né? Medo intenso de rejeição ou abandono. Ansiedade quando o outro se distancia.
Nossa, Sabe? esse é o pega, que né? mais bate. Esse pega, né? O outro se distancia, pô, e agora, quem eu sou? Com outro longe. Terceiro, dificuldade de tomar decisão sem outra pessoa. Fica perdido. Isso é boa, né? É real. Eu preciso que a pessoa me diga o que fazer. Também vivo isso, é real. Eu preciso do outro. O que o outro acha? Não consigo nem às vezes fazer mais nada. A próxima é pesada. Sentir que a tua felicidade depende da relação. Ferrou? Acabou o relacionamento hoje. Será que eu vou ser feliz? Ferrou, tomei um pé na bunda. Quem serei eu depois? Essa é pesado, né? E Alex, a quinta, abrir mão de si mesmo para evitar conflito. Que tal essa? Então você fala, vou deixar de dar minha opinião para evitar conflito. Não é muito assim, Alex? As pessoas são muito assim hoje, né? Aí se torna escravo, hein? Escravo do outro, não é? Pelo outro, com o outro. Conhece muita gente que tem dependência emocional? Muita gente está nesses buracos. Muito. É aquela coisa, parece que a pessoa não consegue, a partir desses 5 comportamentos... A gente chama de comportamento? A gente pode falar das feridas. Então, vou falar o abandono, rejeição, humilhação, traição e injustiça. 5. Tenso, né? A pessoa se sente totalmente perdida. A pessoa fica perdida. E leva dependendo, acho que tem muitos casos que levam a suicídio. Leva. Ou a dependência química, Infelizmente, é isso. álcool, e aí vai. E aí, Alex, que legal que você falou isso. É muito importante falar isso. Acho que é bom esse um grande pedaço aqui, um grande corte aqui pra gente. Já falando isso, porque a pessoa, se ela não sair da dependência, Alex, ela desloca a dependência. Eu não dependo mais do outro, mas agora eu dependo do álcool. E aí é complicado. Eu não dependo do outro, mas eu dependo da droga. Eu não dependo do outro, mas eu estou dependendo do remédio. Estou tomando remédio por conta. Esse que é o problema. E a gente só desenvolve, Alex, essas dependências nessas substâncias que não servem para nada. Entende? A gente continua na dor, continua no ciclo, né? Então eu acho que esse é o grande problema e as pessoas falam assim, Alex, essa é muito legal para falar. Eu preciso tomar algo para esquecer. As fugas. É. Quais são as principais fugas? As principais fugas são, você falou algo muito legal, então, as substâncias em si, né? As substâncias, a tecnologia, a que a gente está usando para apoio, então dá para usar para um jeito legal e tá tudo bem. Tecnologia também é uma fuga? É uma fuga, então eu fico lá scrollando a tela, fico lá em trocentos aplicativos de relacionamento, eu fico lá no Insta, fico lá, etc. E sem parar, rolando lá e tal. Que vicia também. Vicia. Então, as principais fugas, você me perguntou, Alex, as substâncias, a tecnologia e a terceira, que eu vou falar aqui, a gente precisa falar um dia sobre isso, os jogos. Né? Agora tem, né? Estão fazendo CPI dos jogos, etc. e tal, então o jogo é um grande problema. O jogo está nos vícios, né? Mas o problema é que o jogo, antes, para você jogar, você tinha que ir no cassino jogar. Lembra que tinha cassino no Brasil e proibiram? Você tinha que sair para o cassino. Era difícil você sair. Então, sei lá, tô com um buraco emocional, tô com um rombo emocional, tomei um pé de alguém. Preciso fechar esse buraco. E era difícil, tinha que sair de casa para você poder ir jogar. Agora aquilo está na tua tela, está na tua cara. Então, acho que tem mais coisas, mas para mim essas 3 principais, você que está com dependência emocional, toma cuidado. As substâncias, 1000 substâncias, né? Drogas, etc., remédios e muitas coisas. O uso desenfreado da tecnologia. E, Alex, o jogo. Isso está perigosíssimo e vicia. E tudo isso, Alex, qual que é o problema? Isso fica te gerando dopamina barata. A gente falou no episódio 1, Dopamina lembra? barata. No primeiro episódio, dopamina é uma substância que o cérebro libera quando tem novidade. Tem novidade no momento, tem recompensa. E você fica gerando isso. Só que isso não vai acabar com o teu buraco emocional. Isso não vai acabar com o buraco. A minha pergunta é, ontem nós teve a CPI das bets, onde teve aquela influencer famosa, a Virgínia, e a Virgínia acabou... a minha pergunta é, o quanto uma pessoa famosa, uma influencer com mais de 50 milhões de seguidores, influencia e de certa forma até acaba prejudicando ou incentivando pessoas que já estão meio com problemas de ordem, de repente, carente, psíquico, etc., a viciar em jogos. Legal, Alex. Ótima pergunta, excelente pergunta.
E você que está assistindo a gente aqui, toma cuidado, né? Tem que ficar muito esperto aí. Tudo, Alex, são relações humanas, né? O ser humano é um ser social, não é? A gente não consegue viver sozinho, sem ninguém, né? Então, tudo são relações humanas. Quando a gente olha uma pessoa que é jovem, que é bonita, tem milhares, milhões de seguidores. Milhões, 50 é milhões. Rica, etc. e tal. E o que ela fala vira verdade. O que ela anunciar, a pessoa compra. Né? Se ela anunciar esse relógio, a pessoa vai comprar. Se agora ela fizer uma live e mostrar, ela fala, cara, o Felipe está vendendo o relógio. As pessoas vão comprar. E o problema do jogo é esse. Se ela vai lá e ela fala disso, ela fala do jogo. Você imagina uma pessoa, voltando para o tema, a pessoa está sentindo dependência emocional, a pessoa terminou um relacionamento. Tá frágil. Ela está frágil em casa. E ela precisa do quê? De uma felicidade, até que falsa. De ocupar esse espaço, Ela né? quer ocupar o espaço, ela está com esse buraco. Ela abre, né? Não é sobre a Virgínia em especial, claro, é ela, mas sobre mais pessoas. E os galãs que patrocinam também essas coisas, tal. Ela vai lá, ó, ela fala daquilo, e você vai lá e fala, cara, deixa eu entrar de cabeça naquilo, né? Não vou entrar no detalhe se ela falar para jogar com responsabilidade ou não, né? Hoje a gente tem algumas bets que estão legalizadas, existe isso sim, mas o problema é a pessoa entrar no poço sem fim e na falsa promessa, sabe? E aí ela vai preenchendo aquele conforto, e ela vai jogando e vai preenchendo mais aquele conforto, a coisa pode complicar. Tudo na vida eu falo que tem moderação, né? Tudo na vida, né? Então, temos esses problemas aí. Até que ponto uma influencer com 50 milhões de seguidores como a Virgínia pode também prejudicar essas pessoas que estão carentes, que estão, Ótimo, Alex. não estão muito saudáveis, né? Elas estão com vazio Legal. aí, precisam tratar. A gente falou um pouco disso no primeiro episódio também, que a gente falou sobre o foco, né? Sobre a questão, de novo, sobre a dopamina, etc. Cara, tem gente que coloca o amor no artista, não é? Uhum. Você olha aquele show... Referência, vamos né? pegar o exemplo da Lady Gaga, né? Eu até fiz um post no meu Instagram sobre isso, sobre a Lady Gaga. Teve pessoas que chegaram uma semana antes Uhum. e botaram fralda para poder não sair do local, para poder ficar lá grudado na grade. Gente, que loucura, hein? E o que essa pessoa fez, ainda falando de dependência emocional, Alex? Talvez essa pessoa esteja com um vazio enorme dentro de si, e ela fala, não, é ela, é a Lady Gaga, não é ela, e é só ela, e eu amo ela, e etc. E ela, tudo que ela posta, a pessoa já comenta, percebe? Então também tem dependência emocional aí. Não faz muito sentido você usar fralda sem precisar, fralda geriátrica para você estar lá assistindo o show. Não faz sentido você ficar uma semana antes para você fazer aquilo, né, Alex? Então, a gente tem que olhar, tem que tomar cuidado, porque ou você resolve a raiz da dependência, ou a gente fica nesse comportamento maluco de olhar as pessoas, olhar a influência e falar, o que ele fala? Ah, então eu vou fazer o que ele fala. O que ele diz? Eu vou fazer o que ele diz. Né? E a nossa ideia aqui é a gente trazer... claro, a gente vai falar coisas para você vai ouvir coisas, mas a gente quer falar coisas para vocês aqui de coração, né, Alex? Com comportamento sadio, saudável, para você cuidar de si e não ficar gastando milhões e milhões aí, saindo, etc. e tal, fazendo essas coisas, né, Alex? Acho que é isso. Aceito sim. O caso da Virgínia, né? Foi bem forte, né? Agora sim, a minha pergunta é, esse pessoal, você falou sobre a Lady Gaga. Cara, quando o cara passa uma semana, ele vai, esses casos que apareceram na imprensa, que passaram na imprensa, uma semana o cara tá lá aguardando o show, uso de fralda, vamos lá, ele deixa de viver a vida dele, ele para a vida dele. Você citou que geralmente é um vazio, né? Para viver uma vida que não é a dele, talvez nem seja real. Boa. Porque ele não tem acesso àquela celebridade. Ele está naquele momento onde ela vai fazer o seu show ali, o seu teatro para milhões de pessoas e não tem nenhum elo. Você passa a viver legal, Alex. Eu digo, Felipe, um elo de devolução daquele carinho, né? Não sei. Ou só se o cantar é devolver o carinho. Gostei. A pergunta complexa é muito boa. Você fica vivendo a vida do outro. Você vive a vida do outro. E o outro, que é o famoso, ele sabe disso.
Então ele vai no café, ele posta. Ele vai não sei aonde, ele posta. Ele tá no banheiro, ele posta. Ele vai não sei aonde. E você fica acompanhando e aquela passa a ser a sua vida. Entende? Então, assim, e você vive a vida do outro. Isso vale de novo para o episódio da dependência, do que a gente está falando até aqui. Puxa, eu dependo do outro. Então, meu marido, minha mulher sai para trabalhar, eu fico acompanhando esse outro. Eu deixo de viver minha vida, eu fico olhando o outro. E o lance do artista fica mais pesado, Alex. Porque o artista é inacessível. Sabe aquela coisa platônica? É quase o amor real. de Platão, é um amor quase divino, né? Desculpa o divino dizer isso, mas quase divino, um amor. E a pessoa fica nessa. Então, assim, a única raiz, eu anotei aqui umas dicas aqui, acho que a primeira dica para falar sobre isso é nomear o que você está sentindo, Alex. A gente tá falando de como tratar isso? Como tratar e como resolver. Então, assim, eu tenho vazio, eu me apoio no outro. Eu tenho vazio, eu me apoio na bebida. Eu tenho vazio e me apoio na droga. Eu tenho vazio e me apoio no jogo. Eu tenho vazio e me apoio na influência. E aí isso não vai cobrir o vazio. Vai ficar sem parar. Eu acho que a gente vai falar 6 dicas no total. Eu anotei aqui, tô olhando minha cola, mas eu acho que a principal dica é nomear o que você está sentindo, Alex. Como? Como seria? O primeiro que a pessoa consegue? O primeiro nomear é: eu tenho dependência emocional. Assumir que tem dependência Eu emocional. tenho dependência emocional. Isso não piora, né? Tipo, Não. eu assumi. Não, Alex, o problema qual que é, né? O problema é que hoje em dia a gente vive numa sociedade que a gente não pode assumir nada. Ter dor é feio, ter doença é feio, ter tristeza é feio. Pedir desculpas é feio. Pedir desculpa é feio, pedir perdão é feio. É feio, mimimi. Né? Mimimi. Então, acho que a primeira é: eu tenho dependência emocional. Primeira. Cara, fizer isso é mais importante. A segunda que vem colada na primeira, se fosse só essas duas, Alex, está resolvido o problema. Não precisa nem fazer o resto que eu anotei aqui. São 7, na verdade. Eu anotei 6, são Não, 7. mas vamos. A primeira. Exercitar isso Alex, em casa aí, ó. eu tenho dependência emocional. Câmera, ação. Obrigado, Anselmo. Opa! Obrigado, hein? Vamos trocar aqui. Um chá faz bem para ajuda na ansiedade também. Opa, chazinho sempre bom contra a ansiedade. Então, Alex, a primeira e a segunda dica coladas. Primeira dica: eu tenho dependência emocional. A segunda dica: que emoção eu estou sentindo? Isso é pesado. Se você responder a primeira, você responde a segunda. Primeiro eu tenho assumir, eu tenho dependência emocional. Pra mim tá ótimo, tá bom o seu chá? Pra mim tá excelente. Obrigado, Anselmo. Do que é esse aqui? Do que é esse chá, Anselmo? Esse chá é de... Não... Ele foi. Não sei. Vamos descobrir daqui a pouco. Ô, Felipe, primeiro, então, pra gente tratar e eu assumir. Eu tenho dependência emocional. Eu tenho dependência emocional. A segunda, Alex, tá colada com a primeira. Se você respondeu a primeira, se responder a segunda, grande parte do problema tá resolvido. A segunda é: que emoção eu tô sentindo? O que eu estou sentindo? Porque a dependência emocional depende. Do que eu tô dependendo? O que eu tô sentindo? Eu tô sentindo rejeição, aquelas feridas. Eu tô sentindo rejeição. Eu tô sentindo abandono, eu tô sentindo humilhação, eu tô sentindo traição ou injustiça. Ah, Felipe, eu tenho 5. Todo mundo tem 5, mas um é mais alto que o outro. Eu tô sentindo tristeza, não entra, não. Entra, mas as feridas da dependência emocional são essas que dependem do outro, sabe? Elas fazem você se sentir O triste, eu posso ficar triste sozinho, né? Feliz, eu fico feliz sozinho. Agora, rejeição, o outro me rejeita. Abandono, o outro me abandona. Traição, o outro me trai. Injustiça, o outro gera injustiça comigo, e humilhação, o outro me humilha. Muito legal. Então, a segunda é dar um nome. E, Alex, as pessoas têm medo de dar um nome. Porque as pessoas falam: puxa, eu vou assumir isso, meu Deus, vai piorar. Não vai piorar. A gente está em 2025, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de foguete que dá ré, não é? A gente está falando um monte de coisa aí. A Katy Perry foi para o espaço recentemente, aí fez um voo, aí foi tá num foguete. Então, Alex, é a era da consciência, não é? Não é a era da inconsciência. Então, sempre que a gente traz algo para a consciência é bom. Eu estou trazendo para a consciência. O que eu estou sentindo? Rejeição. Sabe, você deu um nome. Sabe, quando você dá um nome, isso ajuda a resolver. Tem sentido, né, Alex? Quando você dá um nome... Não, total. Quando dá um nome, ajuda a resolver, né?
Vou viajar aqui, vou viajar 5 anos atrás, mas foi algo interessante. Quando veio o começo lá daquela, não pode falar o nome, senão, aquela doença lá que deixou todo mundo em casa, há 5 anos atrás, Aham. né? No começo veio, cara, o que que é esse troço? Não era assim? A gente trancado em casa, cara, o que que é? Como é que pega esse troço? Pega pelo ar, pega pelo chá, pega pelo abraço. E, cara, trancado em casa, depois descobriram o que era. Quando descobriram, falaram, fica um pouco mais fácil, não é? Fica um pouco, é uma bactéria, é um vírus, etc, é um vírus. É um vírus tal que vem pelo ar, comunica assim, você fala, ufa, fica um pouco mais fácil de lidar. Aí começa o tratamento. Então, quando você dá um nome, Aí vem o porquê, né? quando vem dar um nome, fala, beleza, rejeição. E, cara, você vai ver como, se você der esse nome, rejeição, você vai ver que a rejeição está presente na sua vida em tudo. Nossa, aquele artista que eu dei o like nem respondeu de volta. Puxa, eu fui no mercado, a caixa do mercado nem me deu tchau. A pessoa vê rejeição em tudo. A pessoa não. Meus amigos não curtem minhas fotos, Aí, meus amigos não curtem minhas as fotos. postagens. Vou viajar agora. Puxa, eu tô falando com o Alex olhou pro lado. Puxa, acho que o Alex não gosta de mim. É assim o negócio. Então, meus amigos não fizeram isso, não me chamaram e demoraram para curtir a foto e fica nessa zona. Então, quando você identifica, você fala, cara, eu vi o padrão. Eu identifiquei o padrão. Entendeu, Alex? Então, primeiro, falar eu tenho, são 7. Eu tenho dependência emocional. Segundo, eu olhei o problema, eu identifiquei o nome. Beleza? Tranquilo até aqui? Para passar para as próximas? Agora eu vou em busca do tratamento, do porquê. É isso, é quase isso. É isso. Eu vou atrás do porquê? É isso? Maravilhoso esse assunto, né? Eu vou atrás do porquê. Então, terceira, Alex, desenvolver o foco aonde, cara? Em si. O foco em si mesmo. O que eu vou fazer? Eu posso fazer terapia, eu posso ter meus novos hobbies, eu posso fazer esporte, eu posso fazer aula de dança, eu posso fazer escalada, eu posso fazer crossfit, eu posso ir para a igreja, eu posso ir para o culto. Desenvolver o foco em si. Não é, Alex? Porque se o foco está no outro, pô, Felipe, se eu botar o foco em mim, eu vou ficar egoísta. Que as pessoas pensam. Mas não. Você precisa botar o foco em si. Turma, olha só. Muito importante isso. Alex que viaja muito de avião aí. Viaja bastante. Você está no avião, teve uma turbulência, não é? Tá uma turbulência. Caem as máscaras, não é isso? As máscaras caem. Essa é forte, então. Antes de cair as máscaras, quando você está entrando no avião, a aeromoça te apresenta as saídas de incêndio, etc., saídas de emergência, e a aeromoça fala assim, em caso de despressurização, máscaras cairão. Coloque primeiro em você e depois na criança. Por que não na criança primeiro? Porque se botar a máscara na criança primeiro, a criança não tem resiliência, a criança não tem inteligência emocional, não tem estrutura física para segurar a onda depois. Se você coloca a máscara primeiro em você, você vai ter oxigênio, você vai ter estrutura para você poder salvar a criança. Então, primeiro é em você. Puxa, eu sou casado, eu sou casada, eu amo minha família, eu amo meu esposo, eu amo minha mulher, eu amo sei o que lá. Eu tenho... Entendo, mas primeiro em você. Primeiro se ame. Primeiro se ame. A primeira, a segunda ou a terceira, e a terceira coisa do seu dia precisam ser para você. Pô, Felipe, eu sei, mas a criança está chorando, e minha esposa, às vezes, meu... Entendi. Mas que sejam 5 primeiros minutos na cama de oração. Ô, Felipe, eu sei que tem que continuar essa pauta, mas como exercitar primeiro eu? Primeiro eu. O exercitar o primeiro eu é lembrar que a gente nasceu do pó e do pó a gente vai voltar. A gente nasceu sozinho e pelado. E careca. Sem dente. Eu morrer assim também. Então, o primeiro de lembrar fui eu. Começou com você sendo um espermatozoide lá atrás. Você ganhou aquela corrida, primeiro foi você, não tinha mais ninguém. E quando a gente pensa em independência emocional, isso, cara, você foi o espermatozoide que entrou primeiro. É você e você. E quando você nasceu chorando e tal, e vai para aquele desafio. Então, assim, é o único jeito. Não é, Alex? É você e quem está lá em cima. É você e o Criador que está lá. Né? Então, se você não amar, você não consegue transbordar para o outro.
Que né? legal. Se eu fico só servindo... É muito legal servir, é muito legal fazer trabalho social e deve fazer, e cada vez mais a gente está na Terra para servir. Para mim a palavra é servir. Eu só consigo amar o próximo quando eu transbordo o meu amor. Quando eu me amo e transbordo. Como é que é? Ama o próximo como a ti mesmo, né? Isso é isso. um mandamento. Isso é bíblico. Ama o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amar, eu não amo o próximo. Cara, isso é lindo. Lindo, tem jeito. profundo e coerente. Não é? Então, assim, se eu não me amo, eu não ponho foco em mim, eu não faço atividade física, eu faço os meus stories direto, eu falo, eu tô cuidando do templo. Qual o templo? Esse aqui, ó. É o meu. Esse O aqui. nosso. Esse é o templo, né? Agora eu não cuido do templo, eu uso droga, etc. Eu bebo pra caramba, etc. Dancei, né? Então, a terceira... A gente falou do nomear o padrão, a gente falou, eu tenho inteligência emocional, eu tenho dependência emocional, eu tenho a ferida tal. Terceiro, foco em si. Quarto, Alex, sabe qual que é o quarto? Que é muito boa. Não sei se você faz isso. Eu falo, as pessoas falam, não faço. Fazer um diário. Que tal, Alex? Já teve diário quando você era pequeno? Não? Já tive diário. De anotar as coisas? Sim, sim. Hoje eu tenho agenda, né? Eu fico com a agenda que eu tenho que fazer, total. Mas o diário, foco em si seria O foco como eu em, me vejo. O foco em si, fazer as atividades espelho. físicas, me ver bem, cuidar de mim, fazer tratamento estético, ou me abraçar mais, me cuidar mais, coisas que talvez não envolvam nem É dinheiro. que eu fiquei com essa dúvida, cara. O foco em si pode ser coisas que envolvem gastar um pouco a mais, como fazer academia, como fazer uma coisa paga, ou o foco em si pode ser, puxa, eu vou tomar um banho mais demorado, vou ouvir mais a música que eu gosto. Eu procuro identificar o que eu gosto de fazer. Eu gosto. Vou retomar um hobby novo. Beleza, foco em si. E a próxima do diário é muito legal porque você está nomeando e escrevendo o que está acontecendo. Ô, Felipe, deixa eu só concluir essa que eu fiquei. Eu costumo dizer Vamos que lá. eu preciso gostar pra mim, pra eu transmitir. Bora. Se o foco em mim. Vamos manter nessa, só pra. Rapidinho. Vamos lá. Foco em mim. Então eu me ocupo, eu procuro, eu busco. Vamos chamar de coisas que eu gosto de fazer, eu ia chamar de me ocupar com coisas que eu gosto de fazer. Atividades, e você citou exemplos. A partir do momento que eu faço atividades porque eu quero ocupar gosto de fazer, eu quero fazer isso. Busco hobbies, busco fazer, além da atividade de academia, caminhar, ir para um shopping, etc. Quando eu ocupo todo esse meu tempo, eu preencho essas lacunas, esse vazio, é isso? E isso se torna um exercício que se torna prática, que resolve, que trata o problema Legal. com raiz, com profundidade, legal, é isso? Legal. Ótima colocação, com raiz, com profundidade, Alex, porque qual que é o esquema? Você vai voltar a se amar mais. Se eu faço o que eu gosto, eu volto a me amar. Porque às vezes eu estou fazendo o que eu não gosto pelo outro. Às vezes o outro está me anulando. Às vezes eu estou fazendo o que eu não gosto porque o outro fala, faz isso, faz aquilo. Não, agora eu voltei a treinar, voltei a fazer coisa, estou fazendo dança, estou fazendo isso. Então, eu estou fazendo para mim. Claro, você tem que fazer pelo outro? Tem. Você tem um relacionamento, você tem que fazer pelos seus filhos, pelos seus pais, por todo mundo? Tem. Mas tem uma palavra que virou moda agora na internet, todo mundo fala isso, influencer, tá? Põe lá, tá na academia, escreve lá, inegociável. Inegociável. Mas é real. É real. Hoje eu não fui na academia ainda. Hoje eu acordei cedo para vir para cá, hoje eu não fui na academia ainda. Mas a minha roupa de treino tá no carro, eu vou à tarde. Eu arrumo uma brecha no meio do dia para ir. E se não for, vou à noite. Mas é muito provável à tarde. Então, e o inegociável para mim é real. Então eu treino numa rede que eu posso ir em qualquer unidade. Uhum. E como eu tô sempre em São Paulo, posso ir em qualquer bairro de São Paulo. Então, é para mim. É isso a ideia do foco em si. Cara, eu achei maravilhoso. Legal, né? Porque eu achei lindo essa coisa de realmente, em caso de pressurização, você primeiro coloca a máscara em você para depois colocar no quem está com você ali do lado, para socorrer. A gente esquece disso. Então vamos lá. Quando eu primeiro me trato, eu coloco a minha máscara, eu resolvo, eu cuido de mim, eu me amo, eu consigo transbordar isso, eu consigo ocupar. E a gente está falando do nosso cérebro também, entender isso. Perfeito, Preencheu. Perfeito.
Outra pergunta que vem também nessa pauta. Nossa, a gente tem conteúdo pra caramba e até as perguntas a gente precisa reorganizar. E eu vou lembrar que eu gostaria de fazer essa abertura total, que eu gostei dela. Eu li aqui meio por cima. Eu gostaria depois de a gente fazer ela, você editar e jogar. Quero fazer ela do jeito que você desenhou. Ô Felipe, será que quando a gente tá fazendo por alguém que a gente vive junto, que a gente ama, esposa, marido, filho, etc., será que a gente não começa a fazer isso no intuitivo? A gente não é induzido. Porque a pessoa pede pra você, não, hoje nós vamos fazer isso, isso, isso. Não, você Legal. vai fazer isso. Ela monta um roteiro que você acaba até se tornando independente, mas dependente por se habituar, se acostumar. Legal, legal. E de repente se torna um problema sem você saber que tá te prejudicando, né? Você pode fazer por alguém. Pode fazer por alguém. Deve fazer por alguém. Você pode fazer tudo pelas pessoas. Pela mãe, pelo pai, pelo marido, pela mulher. Você pode fazer por alguém. O problema é quando você faz por esse alguém e você está trocando as posições. O problema é quando eu faço pelo meu marido e eu trato ele como se fosse meu filho ou meu pai. É real, acontece muito. Ok? Faz sentido, né? Tem até aquela coisa, né, Felipe? Desculpa, o povo vai me detonar por isso, por eu cortar essa fala sua, mas segura ela, o raciocínio. Sabe quando o casal trata o outro de meu bebê? É problema. É isso? É problema. Isso é problemão. Caramba. E fala fininho. E tal, e não sei o que lá. Ah, mamar, papá. É problema. Então, assim, eu tenho que fazer pelo outro, identificando quem ele é pra mim. O Alex é meu amigo. Eu sou amigo do Alex. Eu vou fazer pelo Alex como amigo. Não, tô tratando o Alex como filho. Ferrou a nossa relação. Ou eu tô sendo filho do Alex. Ferrou a nossa relação. Né? Então, você pode fazer pelo outro. Agora, o problema é quando a gente bota o outro numa posição diferente. Né? Tu fala assim, puxa, eu cuido dos meus pais. Eu tenho obrigação? A resposta não é obrigação. Mas, por exemplo, às vezes eu posso tratar os meus pais como os meus filhos. Ferrou. Aí gerou dependência emocional e ferrou. Então esse que é o problema. Faz sentido? Felipe, vou aproveitar o gancho. Eu tenho uma irmã que acredito que agora ela tá entubada, que fala, né? Entubada. É. Ontem ela foi transferida, coisa e tal. E eu venho todos esses dias agora sofrendo isso muito forte, né? Porque nós não temos os pais mais, mãe nem pai. Ela não tem esposo. Ela é uma menina baixinha, ela foi prematura, então ela tem 1,50 m se tiver. Frágil, acho que tem menos. E eu me vejo muito responsável por tudo. Então eu, já cheguei a pagar tratamentos caríssimos para ela, para salvar a vida dela. Hoje eu assumi toda a vida dela, todo o custo. E me afeta muito, muito emocionalmente, muito emocionalmente. Como se eu tivesse a obrigação, como se eu devesse, como eu pego tudo que ela passou de ruim, de triste para mim, e aí eu me sinto obrigado. Não obrigado, eu preciso ajudar. E só que isso está me afetando emocionalmente. Entra no que nós estamos falando, né? Entra. Você a ama, com certeza. Muito. E tem que ter amor, com certeza. O que não pode ter é virar pai, né, dela. Eu entendo que você faz o que você pode vê-la como irmã, você é o irmão, e você faz até onde dá, como irmão que você é. O problema é você falar, agora eu sou o responsável por ela, né? Não pode ser nesse sentido de responsável. Eu vou fazer porque eu te amo, vou fazer até onde eu consigo, até onde dá. Sou seu irmão, né? Mas aí tem um ponto extra também, né? Tudo às vezes a gente desloca, né? Pô, vou ficar mais frio assim? Não vai ficar mais frio assim. Eu vou ficar gelado assim, vou ficar egoísta assim? Não vai. Mas você vai fazer até onde você consegue fazer, né? Então acho que essa que é a chave. E isso é mais um ponto. A gente estava falando daquele outro item, né, Alex? Do diário. Anotar essas coisas. O que eu sinto. Pode ser por áudio, pode ser por texto. O que eu sinto, o que eu estou sentindo hoje. Como é que está o meu dia hoje? Eu estou baleado com isso? Eu não estou. Então é mais um ponto para ajudar as pessoas a se recuperarem da dependência. Legal, vou praticar isso. Quer ir para a próxima dica para as pessoas? A gente concluiu dos pontos. Então, as dicas. Vou retomar aqui, estou olhando para a cola aqui.
São várias. E falar, eu estou com dependência emocional, eu tenho dependência emocional. Segundo, olhar que ferida é essa, que ferida eu estou sentindo. Terceira, colocar o foco em si. Quarta, fazer um diário. Quinta dica, Alex, muito importante, você fazer o que eu chamo de respiração do reencontro. Respiração do reencontro. Respiração do reencontro. Essa respiração é colocar as mãos no peito, fechar os olhos e falar assim, será que eu posso me acolher agora? Será que eu posso me acolher agora? É sobre você só. Nossa, bem legal isso. Então, eu tenho dependência, eu coloquei o nome disso, é rejeição, humilhação, o que é que seja. Eu estou com o foco em mim, eu estou escrevendo um diário. Mais uma. Colocar as mãos no peito, eu posso me acolher agora e sentir o coração. Porque senão você fica no outro. Eu estou pensando no outro. O que o outro está achando? O que o outro está fazendo? O que está rolando? Eu posso me acolher agora? E sente o tecido, sente as suas mãos, sente uma mão em cima da outra, sente o calor, sente o coração. Pensa no coração de Cristo, pensa no coração que você acredita, no chakra cardíaco, o jeito que você quiser pensar. Eu posso me acolher agora. E isso já é um abraço, né? Pode ser isso. Pode ser isso. Um abraço vai bem também. Que tal, Alex? Gostou dessa? Demais. É o que eu vejo o Pablo fazer, o Pablo Marçal. O Pablo Marçal saiu, eu assisti uma oração dele lá, pessoalmente, e eu vi ele falando exatamente isso. Vai ser interessante vocês se cruzarem. É legal, né? Ele fala exatamente isso, se abrace. Se abraça. Sinta e fale para você. Tem uma fala do Pablo Marçal que é assim. Ele fala assim para a equipe dele. Quem falou foi a gerente dele que falou, a Babi. Ele fala assim: eu estou me desconectando de vocês agora. Estou indo para minha casa. E agora, a partir daquele momento que ele se desconectou, ele não fala mais sobre trabalho. Aí ele fala para a mulher dele: estou me desconectando e estou indo trabalhar. Que legal. Cara, é tipo isso que você falou, muito a ver. É isso, né, Alex? Ele tem essa clareza. Então é sobre ter clareza, né? Eu sei que eu tenho dependência, eu nomeei o que é, eu tô com foco em mim. Eu tenho um diário. Um diário e eu tô fazendo essa respiração e tô conectado aqui. Então é sobre clareza, né? Quer mais uma dica, Alex, para as pessoas? Quero. São para qual que nós vamos? A gente vai para a sexta dica. Acho que eu derrubei, né, Felipe, suas... Não, fica tranquilo, tá? A estrutura daqui. E a sétima é bem especial, tá? Alex, a sexta dica qual é? Que é muito importante. Essa vai cair a casa de muita gente aqui. Qual é a sexta dica? Reduzir a idealização que você tem pelo outro. Reduzir a idealização. A gente acha às vezes que o outro é Deus. A gente está falando agora há pouco de Lady Gaga, a gente está falando agora há pouco sobre Virgínia, a gente está falando um pouco sobre os influencers. E a gente põe aquela pessoa como um semideus, né? É verdade. Ou como Deus, né? Nem semideus. E às vezes a gente coloca a pessoa que está do nosso lado como um Deus também. Né? É verdade. O meu parceiro, a minha parceira, como Deus também. Então, e aí você coloca aquela pessoa num outro patamar. E Alex, o idealizar é colocar a pessoa como a mais que você. O idealizar é colocar a pessoa acima de você. Então, quando você passa a enxergar que aquela pessoa é humana, é imperfeita, como você, a coisa muda um pouco. Talvez não seja tão fácil, né? Mas, cara, fulano, será que é tão perfeito assim? A gente vê às vezes na televisão, né? A pessoa com aqueles corpos, cara, será que é 100% perfeito? Será que fulano... Não. Então, quando você faz isso, você coloca a pessoa como humana, né? Então, todo esse jogo, todas essas 6 dicas, essas 6 estratégias, essas 3 formas, servem para você colocar o foco menos no outro, mais em você, fazer mais o que você gosta, identificar seus problemas, identificar suas emoções e ficar com o foco em si. É isso. Maravilhoso. Porque a gente vê muito, quando você fala de Deus, a gente vê muito na TV, né? Na TV não, mas nas redes sociais, as pessoas cometerem loucura, que você fala, cara, não tem controle para ela. Ela não entendeu. A pessoa... Eu, às vezes, estou na rua, eu vi esses dias, Felipe.
traga o seu amor em tantos dias, pague após o resultado. Eu fico, É. como assim vai trazer alguém através de algum ritual, de alguma coisa? Pois é. Não dá. Entra nesse assunto, tem conexão? É. Porque tá pondo acima de tudo. Você precisa de. Não vou nem trazer a crença lá de que aquilo existe e tal. Eu não ponho fé que a coisa funciona assim. Bom, já vou falar do meu crença. Eu não acho que isso existe desse jeito. Eu não acho que é assim que funciona. Minha crença nisso. Né? Vai lá e faz tal coisa, é um trabalho. Eu não sei qual a coisa vai para esse lado. Eu acho que quando a pessoa. Vamos falar da psicologia disso. Quando a pessoa vai lá e faz isso, tem um problema aí. Porque ela quer aquele amor daquela pessoa a todo custo. Ela endeusou. Ela endeusou e se colocou como menor. Eu faço o que for necessário. Quantos milhões custam? O que custa a minha casa? Um rim para eu fazer? É isso para mim. Então o problema até antes disso, se funciona ou não, se aquele troço, para mim, não tem razão, muito dizer, é o quanto que eu faço o possível e o impossível por aquilo. Quando de repente essa pessoa se estiver sozinha, se a pessoa cura suas feridas, se a pessoa cura as feridas e fecha, talvez ela encontre alguém melhor do que aquela outra. Sabe, Alex? Então, Cara, é loucura. se a pessoa sofreu e ela manteve um relacionamento de sofrimento, e ela fala que era meu amor de volta, se ela vamos supor que esse troço dá certo, e ela volta, eu acho que Bom, Ela se perdão, torna dependente dessa eu loucura. não sei se é Freud ou Jung que disse, eu não vou lembrar aqui, mas tem uma frase que diz que você jamais pode se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. Verdade. Você não pode se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. Então não tem como. Se eu fumo, como é que eu vou continuar frequentando o meu ambiente de amigos que fumam? Eu sou um alcoólatra, eu continuo frequentando bar. Eu tenho uma ferida emocional, fui arrebentado, eu tive um processo complexo e tal, e o casal foi às vias de fato, e etc. Como é que eu volto para aquele mesmo ambiente que me fez adoecer? Então a chave é fechar, é curar. Reencontros existem? Existem. Né? Tem pessoas que foram casadas com a mesma pessoa mais vezes. Isso é possível? É possível. Mas muita água precisa passar embaixo da ponte. Muita coisa precisa mudar. Né? É isso. Parabéns. Pessoal, Felipe, obrigado por mais um episódio com a gente, por vir para ajudar pessoas, salvar pessoas, resgatar pessoas. Hoje nós vivemos num mundo turbulento, muita informação chegando, a vinda de muita coisa abalando o emocional de muita gente, ou melhor, de todo mundo. Cara, tenha isso em mente. Ninguém pode depender de ninguém. Você precisa se amar. A história as referências que o Felipe nos passou é muito importante, muito relevante. Primeiro a gente socorre, salva a gente. Primeiro a gente trata a gente. Primeiro a gente ama a gente. E vamos fazer isso, depois isso transborda, porque o amor transborda. Entendeu? Aí nós vamos tratar, ajudar, estender a mão para aquele que precisa e amar aquele que precisa do nosso amor. Cara, obrigado por fazer parte desse projeto, na verdade, por trazer esse projeto pra gente, é uma honra. E, cara, se esse episódio te tocou, peço para você, por favor, compartilhe ele, envie ele para um amigo teu, para alguém que você sabe que precisa, que precisa ouvir algo, que precisa dessas dicas, dessas técnicas que o Felipe nos ensinou. E, até a semana que vem com mais Metrópole da Mente. Vamos salvar, vamos ajudar pessoas. Lindo projeto, estou muito feliz por isso. Em meio a todo esse caos da São Paulo, a gente encontrar pessoas como o Felipe, que é um especialista, um hipnólogo acho que é um dos mais renomados de São Paulo, está com a gente aqui, nos cedendo o melhor, que é o tratamento da nossa alma, do nosso subconsciente. Felipe, obrigado por fazer, obrigado por nos dar a honra de levar toda essa virtude para o nosso telespectador. Pessoal, obrigado. Quem gostou, compartilhe, manda mensagem para quem está ouvindo, para quem precisa. E é isso, até a semana que vem. Obrigado, Felipe. Obrigado. Pessoal, só para um recado final aqui, se der tempo aqui para a gente concluir aqui uma reflexão, olhe para si, cuide de si.
A gente tem esses programas aqui que passaram a ser semanais. Não esqueça desse autocuidado. O autocuidado passa por você, o autocuidado passa por auto-hipnose, o autocuidado passa por meditação e o autocuidado passa muito, muito, muito por terapia, né? Fazer terapia é se amar, né? Eu me amo, eu faço academia, eu vou lá, cuido dos meus dentes, do meu cabelo, etc. Mas olhe para si. Autoconhecimento, autocuidado e terapia, né? Essas são as grandes chaves, eu acho que podem ajudar bastante para você olhar para si. Olha mais para si, foi o que o Alex falou, e para de depender tanto do outro. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E você que se interessou pelo assunto e precisa e quer conhecer você melhor, por favor, qual que é o seu Insta e o canal, O Felipe? meu Insta é @Felipe Gonzalez Oficial, com 0 no meio e 0 no final. Isso está no Insta e está no YouTube também. Porém, semana que vem, de volta com a gente aqui, eu preciso botar no meio minhas dúvidas, minhas dores, Metrópole da Mente, com Felipe, nosso querido Felipe, especialista em tratar situações, coração, alma, espírito, vida. Bem-vindo ao Podcast São Paulo.